Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Nessa série de conversas, a gente já falou sobre vários temas, pautas que têm a ver com a pandemia que a gente tem vivido há alguns meses já. Mas estranhamente, eu ainda não havia abordado um tema central para a gente compreender esse período. Porque se a pandemia pode ser vista como um problema de saúde pública, ela também pode ser entendida essencialmente como um fenômeno migratório, ou de que maneira que o deslocamento humano ao redor do mundo definiu a maneira como esse vírus se instalou entre nós. E agora, mais interessante, é de que maneira que, uma vez instalado, o vírus vai mudar profundamente a maneira como a gente pensa sobre os deslocamentos, seja entre os países, dentro do próprio país ou, às vezes, na cidade mesmo. E por isso que o meu convidado de hoje, uma pessoa muito interessante de ser escutada, é o professor da UFRJ, Elion Póvoa Neto. O Elion estuda migração há bastante tempo e ele é o fundador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios. E a gente conversa sobre muitas coisas na próxima hora e meia, quase. A gente fala sobre a natureza dessa pandemia do ponto de vista migratório, óbvio, mas a gente fala sobre como isso vai afetar possivelmente a documentação, de que maneira que os países vão se organizar, e talvez mais interessante, de que maneira que a cultura e a psicologia ela pode se reorganizar nessas definições sempre muito difíceis entre o que é um estrangeiro, de xenofobia, identidade nacional, de medo. A gente fala muito sobre visto, sobre como outras pandemias afetaram muito a nossa história, a maneira como a cidade se organiza, a maneira como a gente pensa sobre os documentos. E os documentos também é uma parte muito interessante desse nosso papo, porque se a imunidade, se os exames forem necessários para que a gente volte a viajar no futuro imediato, isso cria uma fronteira perigosa e talvez muito difícil de se desfazer, uma vez que a pandemia possa estar no passado. Então, sem me alongar muito, porque o nosso papo já é bastante longo, mas nem por isso pouco interessante. Espero que vocês gostem muito, assim como eu sempre gosto de conversar com o caríssimo Elion Póvoa Neto. Oi, Oi, Elion. bom dia. Muito bom dia. Tudo bem? Tá me vendo, ouvindo? Tô. E muito bem. Tá. E finalmente, né? Eu tenho ouvido, tenho acompanhado teu podcast e tal, e a gente teve aquela conversa sobre imigração, acho que tem uns 3 anos já, Já. que eu fui lá Você veio aqui no Rio, depois eu fui no Instituto Itaú. Sim. E assim, aí eu fico sempre pensando, já participei de 2 lives sobre isso, mas é uma coisa até mais acadêmica e tal. Está mudando muito, né? Está tendo, eu acho que é uma mudança tão grande, que eu acho que essa é uma coisa que é importante conversar a respeito. Então. Eu acho uma pauta central. Eu já estava interessado em achar um jeito de falar dela, e o seu nome é o mais indicado. A gente já teve uns papos ótimos disso. Porque, assim, a gente vinha falando sobre fluxo migratório, meio esperando que alguma coisa muito séria fosse acontecer por causa da mudança do clima, por causa da mudança do tipo de ascensão que a gente viu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa. Mas a pandemia não estava na conta. E ela é essencialmente um fenômeno que impacta, né, os fluxos migratórios. Eu queria te escutar, Hélio. Eu queria, na verdade, saber o que te inquieta e o que você acha que muda no processo que a gente já vinha assistindo uma deterioração. Olha, sobre o tema das migrações, a gente já há alguns anos que assiste um enrijecimento dos controles, né, quanto aos migrantes, quanto aos refugiados, no mundo todo. A gente podia generalizar isso no mundo todo. E, assim, uma retórica, um discurso muito agressivo com relação aos imigrantes, aos refugiados, às minorias, de um modo geral e tal. Eu acho que isso, a gente pode falar disso desde os anos 90 e tal, mas eu acho que 2001, com os atentados, isso teve um agravamento, essa coisa
do imigrante ser o inimigo, o perigoso, aquele que vai até contaminar, mas no sentido cultural, religioso, moral, etc. Eu acho que isso agora, o que está acontecendo com a pandemia, isso está acontecendo de novo num grau muito mais profundo, porque, de repente, isso não é só o muçulmano, o terceiro mundista, que é uma ameaça, mas qualquer pessoa que se move, né? Não precisa, sim, sim, não precisa ser pobre, não precisa ser trabalhador, assim, são também os empresários, também os expatriados, também os turistas, também os homens de negócio difundem. É claro que as medidas quanto à migração elas vão atingir mais os mais vulneráveis, mas, de um modo geral, é uma questão da mobilidade, não é só da migração, é da mobilidade, né? Das pessoas que se deslocam. Todas elas são têm uma suspeição de que elas podem estar trazendo alguma coisa de indesejável, de perigoso, e o Estado se sente assim com legitimidade para controlar, né? Para cercear, para impor barreiras. E a gente, muitos de nós, assim, até achando que tem que ser mesmo assim, tem mesmo que controlar, né? Porque agora tem uma motivação sanitária mesmo, né? Inédita. E a gente precisa. E na sua visão, de que forma que a gente pode, não digo nem entender isso, mas se prevenir em relação ao que pode virar não simplesmente uma medida sanitária, mas uma mudança na forma como a gente se relaciona como seres humanos. Porque a gente precisa de fato ter essa atenção, né? Claro. Sanitária. Eu acho que tem. E de que forma que você está encarando isso? O que você vê como uma tendência? Bom, eu acho, assim, bom, estou pensando assim, quer dizer, ao mesmo tempo que você tinha uma tendência já de controle dos migrantes que eram vistos como mais vulneráveis, mais perigosos, mais indesejados, etc., você teve... Isso era uma coisa que já vinha acontecendo. Agora, nos momentos de doenças, de epidemia, isso aparece de uma maneira muito exacerbada. E depois isso reflui, porque o que acontece? O capitalismo precisa do deslocamento das pessoas, ele precisa da mobilidade, isso em vários níveis. Você pensar na cidade, as pessoas precisam se... O nosso modelo de cidade é um modelo de cidade de mais de 1 milhão de pessoas, é um modelo que as pessoas precisam sair da periferia, viajar 2 horas todo dia dentro de ônibus apertado, de trem, de metrô. E a própria funcionamento, aí você pensar na escala do mundo, o próprio funcionamento do capitalismo ele requer uma mobilidade de pessoas enorme. Então, agora está tendo, eu estou vendo assim, a Europa, os Estados Unidos, essa coisa toda de fechar alguns países, mas eles estão tendo que rever. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, tem colheita que não está acontecendo porque os mexicanos não estão podendo atravessar a fronteira. Na Inglaterra, a mesma coisa, né? Na Inglaterra, não, aí tem a coisa da agricultura, na Espanha, na Itália, boa parte das colheitas é feita por imigrantes, africanos, latino-americanos, etc. Na Inglaterra e boa parte dos países, o setor médico, médicos e enfermeiras, são em grande parte estrangeiros. Então, eles estão tendo que abrir várias exceções, assim, que você está fechando, mas acabou de fazer isso, acho que não sei se foi a Hungria ou se foi a Alemanha, estamos abrindo um caso especial para enfermeiras búlgaras e romenas. A gente precisa delas. Então, eu acho assim que esses momentos de epidemia, se levanta essas medidas de excepcionalidade e depois encontra-se uma acomodação com isso. O perigo, eu acho que algumas dessas medidas elas sejam adotadas permanentemente, em detrimento da liberdade das pessoas de circular, de se deslocar, etc. E seja uma oportunidade, que é tipo assim, agora a gente aproveita para estabelecer aqueles controles de Estado que pareceriam insuportáveis, totalitários, agora estão justificados. E quando a pandemia for embora, que a gente espera que vá,
que esses controles permaneçam, que essas restrições sejam legitimadas pela experiência histórica, né? Tipo, agora que a gente já aprendeu que pode controlar, sim, que as pessoas aceitam, né? Instalar, Instalado, exatamente. Instalou, aí você não refaz isso, né? Você não desfaz isso tão fácil. E aí você colocou uma coisa que eu acho interessante, né? Que é um outro tipo. Você começa a separar as pessoas em outros tipos de visto, né? Em outros tipos de forma de aceitação e de rejeição, né? Os testes, a profissão que você tem, começa a ser algo muito central, né? Isso da profissão sempre teve. Sempre teve, verdade. Tinha essa coisa da imigração escolhida, né? Por exemplo, durante assim, os últimos, 20 anos, os países europeus foram se fechando à imigração, mas alguns países continuaram a aceitar o que eles chamavam de imigração selecionada. O Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia. Os Estados Unidos também era assim, mas depois de 2001 eles se fecharam muito. Precisamos de tais imigrantes. Então, esses estão autorizados, os outros não, mas esses... Porque tinha um sistema de ponto, né? Tipo, até pouco tempo, você entrava no site do governo da Austrália ou do Canadá, todos tinham... Você podia fazer um teste online se você qualificava para tentar imigração. Tipo assim, qual é a sua idade? Qual é a sua profissão? Qual é o seu estado de saúde? Você vai botando... Aí, no final, vinha assim, você pode qualificar. Não, você tem uma baixa pontuação, etc. Isso até pouco tempo tinha isso. Então, eu acho que essa coisa de você selecionar as pessoas pela profissão, se é mais desejável, não, isso sempre aconteceu, né? Isso é uma... Agora estão falando de uma coisa que é assustador, mas que é essa coisa de você ter o passaporte da imunidade. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar disso. Eu vi o ouvi Paulo falar, Guedes assim. até, ele falou disso. O Paulo Guedes falou disso há um mês atrás, algo assim, que você só pode viajar se você tiver uma prova que você é imune. Pois é, aí você teria, assim, assim como você tinha, assim, se você tem uma renda acima de tanto, se você tem a nacionalidade de um país europeu, quer dizer, você é brasileiro, mas eu tenho cidadania italiana, eu tenho cidadania portuguesa, eu tenho uma autorização a viajar maior do que as pessoas que são só brasileiras, ou que não têm. Ou uma faixa de renda. Portugal criou essa coisa dos vistos golden, né? Se você tem acima de tantos mil euros, ou se você compra um imóvel, você tem direito a um visto, praticamente você tem direito até à cidadania. Tem gente que estuda esse negócio de Portugal, que estava falando que eles estavam praticamente vendendo a cidadania portuguesa. Quer dizer, tipo, você é chinês, você tem uma renda de tanto, você adquire um imóvel e investe no país, você ganha a cidadania portuguesa. Então, assim, por faixa de renda, por profissão, isso sempre aconteceu. Agora, o risco é de ter, assim, em função, assim, você é imune, então nós podemos te dar um visto, nós podemos permitir que você viaje. Se você não é imune, nós não permitimos. Eu não sei se isso já está funcionando, se isso é delírio do Paulo Guedes e tal, mas eu já ouvi falar dessa história de passaporte de imunidade. Isso está sendo falado. Eu sou de tal país, eu tenho... E, além disso, eu sou imune ao vírus, isso, tá. Eu não tenho certeza se isso já tem planos para adotar isso, eu não tenho certeza disso. Estou falando porque eu ouvi falar. Eu acho que eles estão falando disso, sim. Na verdade, eles estão tentando entender a imunidade do vírus, né? De que forma ela é efetiva ou não é. Mas isso é uma das coisas que eles estão botando na mesa na hora de retomar os voos, o turismo, os negócios e tal, para ver o quão seguro é ter uma pessoa entrando ou não no seu país. Que essa fronteira mesmo, ela é bem perigosa, né? Que não é a da profissão e a da renda, simplesmente, mas é uma fronteira do próprio corpo das pessoas, né? Exames, o sangue, é uma outra intrusão muito estranha. Eu queria te ouvir também, Elion, sobre algo que está sendo muito falado e muito preocupante, que é o tipo de vigilância que isso vai impor também, possivelmente, em pessoas que entram nos países. Que aí não é simplesmente
autorizar ou não a entrada da pessoa, mas ela ser acompanhada mesmo, através do celular, através dos dados e tal. E você está acompanhando isso? Isso é algo que está no radar das pessoas que estudam migração? Tá, isso já há algum tempo que a gente se preocupa com isso, né? Porque o que é, por exemplo, uma das questões, assim, por exemplo, os refugiados, né? Se um país recebe uma pessoa como solicitante de refúgio, essa pessoa tem o direito de aplicar, de pedir o status de refugiado, e não pode ser deportado para o país de onde ela está fugindo enquanto estiver em... Isso é um direito. Isso tem, os países que assinaram a Convenção de Genebra, que a maioria dos países europeus assinou, o Brasil, etc., eles têm esse compromisso. Quer dizer, você é solicitante de refúgio. Enquanto você está, congolês, enquanto o teu processo não for decidido, se você faz jus ou não, você não pode ser deportado. Você está aqui com todos os direitos, quer dizer, todos não, mas assim, você tem esse direito. E o que acontece? Por exemplo, aconteceu em massa na Europa. As pessoas entravam, pediam refúgio, geralmente para os países que estavam na fronteira ali, sul da Europa, geralmente Espanha, Itália, Grécia, né? Que são os países da beira ali do espaço Schengen, né? Pediam e o caso delas ficava sendo examinado. Se eles iam ser... Enquanto isso, em tese, essas pessoas tinham que ficar onde elas estavam. Você chegou no litoral italiano, pediu refúgio, você tem que ficar na Itália. Você não pode ir para a França, para a Alemanha, etc. Mas as pessoas iam porque o controle fronteiriço era pequeno. Então, o que começou a acontecer? Muita gente pedia refúgio, o caso era analisado, e acabava sendo recusado. Cadê o cara? O cara sumiu. Foi para outro país. Então, aí começou-se a criar... Isso tudo é uma coisa dos anos 2000, assim, os tais centros de detenção administrativa. Eu tenho uma aluna que está estudando isso, que é o seguinte: o cara fica num centro que assim, é um misto de detenção com uma vigilância. Tipo, ele fica ali esperando o caso dele ser analisado ou não, porque a hora que ele for negado o recurso dele, ele vai ter que sair. Tipo assim, o teu caso não faz jus. E aí começou-se a restringir o direito dessas pessoas de saírem e tudo. E aí começa a ter essa coisa desses campos, que são campos de refugiados. E começou, me lembro, uma coisa que hoje em dia já virou banal. A primeira vez que eu ouvi falar, tem uns 10 anos isso, em tornozeleira eletrônica, que depois com essa coisa da Lava Jato virou banal. Todo mundo fala em tornozeleira eletrônica, tem gente que usa. Nunca vi, mas eu sei que tem gente que usa. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi com solicitante de refúgio. Eu não sei se na Inglaterra. Eu não sabia. Porque o cara pedia refúgio, eu não sei dizer a data exata, mas eu acredito que isso é anos 2000, 2000 e pouco. O cara pede refúgio, tá assim, tipo, olha, você vai esperar 3 meses o seu caso ser analisado. Enquanto isso, você não pode deixar o país, ou não pode se afastar dessa cidade e tal. Bota uma tornozeleira, porque assim, a hora que o teu caso for julgado e for dito assim, tipo, você não é refugiado, você tem que voltar para o teu país. Nós queremos saber onde você está. Então, isso aí não é da pandemia, isso é uma coisa que já acontecia antes, né? E o que acontece? A gente está num mundo que, por um lado, é muito fácil você se deslocar. Os meios de transporte e comunicação, eles nunca permitiram uma mobilidade tão rápida e tão fácil. Agora, os meios de controle também nunca foram tão sofisticados. Então, a impressão que dá é que o meio de controle, de vigilância, ele vai correndo atrás das facilidades que a própria sociedade capitalista, moderna, etc., criou. Porque no passado não tinha. Então, aí é interessante pensar assim, no passado. Você já teve casos de epidemias que levaram a um aumento da rejeição, da vigilância sobre os imigrantes. Todo mundo está falando, volta e meia fala da epidemia da gripe espanhola, há 100 anos atrás, que atingiu o Brasil, você sabe disso, né? Morreram milhares, no mundo morreram milhões. Morreu mais gente na epidemia da gripe espanhola do que na Primeira Guerra, você sabia disso? Eu sei. Mais gente no pós-guerra. Por quê? 50 milhões.
E 50 É isso aí, milhões de por aí. pessoas. É por Muita aí. gente. As pessoas voltaram para suas casas, começou a difundir. No Rio, você teve milhares de pessoas, você teve uma percentagem enorme de população infectada. Isso aí acendeu vários sinais com relação aos estrangeiros, só que o Brasil precisava dos imigrantes. É um pouco. Assim, a história não se repete, mas ela dá alguns exemplos que são interessantes a gente pensar as possibilidades. O que aconteceu? O Brasil, depois desse susto, depois de chegar, teve quarentena. Aqui no Rio tinha uma hospedaria chamada Ilha das Flores, que era uma hospedaria que ficava ali na Baía de Guanabara. Né? Assim como em Nova York tinha a Ellis A Island, Island, a né? ilha Tinha muita Pois é, quarentena lá, né? Por causa de esse modelo varíola. da Ellis Island, o Brasil adotou no Rio, na Ilha das Flores. Em São Paulo era mais complicado, porque São Paulo está no interior, mas quem chegava naquela hospedaria do Brás, que hoje é o Museu da Imigração, ficava numa quarentena também. Claro que não era tão isolado, mas ficava. Tanto que os imigrantes eles não desembarcavam na estação do Brás, eles desembarcavam naquela estação. Você já foi no museu Nunca fui, da sabia? imigração? É uma Vai para. pena. Pois é, Vacilo, é né? interessante porque ele fica ali do lado da linha do trem, e o trem chegava de Santos para São Paulo. Já viajei no tempo, mas acho que é interessante pensar. Ele vinha de Santos para São Paulo, só que os imigrantes eles vinham para trabalhar no café. Vinham com passagem paga pelo governo, ou governo federal, ou governo do estado de São Paulo. Isso vem no final do século XIX e do século XX. Então, eles não podiam vir para ficar na cidade, porque tinha uma demanda pelo trabalho dos imigrantes na cidade, nas fábricas e tudo, mas eles tinham tido a passagem paga pelo Ministério da Agricultura para ir para o interior. Então, o que acontecia? Eles largavam de Santos, entravam no trem, e quando chegavam em São Paulo, eles desembarcavam na estação de trem já dentro da hospedaria. Essa estação tem até hoje. Até um trenzinho Maria Fumaça que continua circulando. Qual era a ideia? Era a ideia de que essas pessoas elas vêm, mas elas não é para elas soltarem na cidade, onde você... Não é nem só pela doença, mas assim, esses caras também eles traziam ideias estranhas. Muitos eram anarquistas, muitos eram socialistas. Então, a ideia era o quê? O Era pessoal não outro vai soltar contágio, na né? cidade. Era outro contágio, né? É outro tipo de contágio. Então, o que eles desciam direto na hospedaria, aí cada um era examinado, via se os papéis estavam direitinho, etc., etc., e era encaminhado para as fazendas de café. Então, claro que aí os meios de controle eram... Mas, assim, todo mundo passava. Se você vai hoje lá no arquivo do Estado de São Paulo, você tem aqueles livros dos navios que estavam o nome de cada um que entrou, família, nacionalidade, religião, tudo isso, profissão. Vai lá no arquivo, tem isso. Hoje em dia está até digitalizado. Né? Por que eu estou falando isso? Assim, e aí, depois o controle que você tinha dessas pessoas, depois que elas entravam, era muito mais difícil. Mas não quer dizer que não se tentasse. Se você pegar o governo Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, tentou-se controlar os imigrantes que já estavam lá no interior. O Vargas ele criou uma campanha chamada Campanha da Nacionalidade, que era o quê? Tentar controlar os imigrantes que estavam no interior do estado de São Paulo, no interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, porque o contexto mundial era um contexto que estava encaminhando por uma guerra. E o Brasil recebia imigrantes que eram justamente de países que seriam potencialmente inimigos de guerra e que acabaram sendo. Quer dizer, o Brasil, na época, quando foi declarada a Segunda Guerra, o Brasil recebia imigrantes principalmente do Japão e depois um pouco menos da Itália, da Alemanha, fora Portugal, Espanha, que não entraram na guerra, mas assim, havia uma preocupação em controlar. Então, o que aconteceu? O Vargas ele mandava o exército lá para o Vale do Itajaí, Blumenau, para o interior do Paraná, para a Serra Gaúcha, para quê? Você tem várias leis, isso só foi quando o Brasil... Isso começou em 1937, no Estado Novo, mas agravou quando o Brasil entrou na guerra em 1942, que era assim, é proibido falar qualquer língua que não seja o português. Então, ficava um soldado do exército no meio da rua, proibindo as pessoas de falar alemão, de falar italiano, de falar japonês. Isso aconteceu, foram fechadas as escolas que você tinha.
assim, essas pessoas não eram... No caso dos japoneses, a maioria eram estrangeiros. No caso dos alemães, a maioria era brasileiro, já era gente... A imigração alemã começou no século XIX. Só que as pessoas naquelas comunidades rurais, aquelas cidades, falavam ainda alemão. Então, Claro. então tentava se controlar para eles não hastearem bandeira da Alemanha, não Poder ser fazerem o culto infiltrado. exatamente, não fazer o culto ao imperador entre os japoneses, não fazer saudação fascista entre os italianos. Então, assim, tentava se controlar, mas assim, eram comunidades lá no interior, etc. Qual é a situação hoje em dia? Hoje em dia, a imigração foi muito facilitada, né? Ela foi muito facilitada no sentido dos meios de transporte, mas, em compensação, os imigrantes somem pelo interior, pelas cidades, e, assim, numa grande cidade, como é que você controla quem é isso, quem é aquilo? As pessoas estão morando nos bairros, estão morando na periferia, né? Você sabe que em São Paulo você tem bairros ali perto ali, na Baixada da Serra, na Baixada do Glicério, você tem muito imigrante morando ali. Tem muito sírio, muito haitiano, muito agora muito boliviano aqui no centro, venezuelano, né? Muito os bolivianos, etc. mais no centro, no Exatamente, Ipaí. né? Então, assim, tem gente que está em situação documentada, tem gente que está indocumentada, etc. E, assim, qual é a possibilidade de controlar? É pequena, mas eu acho que o Estado vai ficar tentando, né? A coisa dos venezuelanos agora é uma coisa que me preocupa muito também. Mas você ia falar uma coisa. Não, pode... Não, por exemplo, os Pode ir na sua linha. venezuelanos. O Brasil recebeu milhares de venezuelanos e concedeu refúgio, né? Isso é uma coisa importante. Mesmo eu não sei se é mesmo assim, inclusive no contexto do governo Bolsonaro, foi concedido mais refúgio do que nos governos anteriores, porque tem uma questão política de oposição, né? Uhum. Só que esses caras estão recebendo refúgio e a maioria está ficando lá no norte, em Roraima, principalmente Roraima e também Manaus, né, Amazônia. E de lá para vir para o Brasil, para as outras regiões do Brasil, tem umas dificuldades, né? Não tem acesso por terra de Manaus para os outros estados, né? Só de avião ou de barco. Então, o que está acontecendo? O Exército montou uma tremenda operação de controle da fronteira, que é a Operação Acolhida, de receber os pedidos de refúgio e de colocar esses caras em abrigos, que são... Assim, a gente está criando, talvez pela primeira vez, os campos de refugiados, aqueles que eu falei na Itália, não sei o quê, que tem na fronteira em volta da Síria, nos países fronteiriços. A gente está tendo campos de refugiados em Roraima. Tem campo, eu tenho uma ex-aluna que está lá, tem campo de refugiados venezuelanos com 7 mil pessoas. 7 mil isso pessoas? 7 mil pessoas. Nossa, imagina. Nossa, isso é uma crise de epidemia. Imagina o risco. É uma bomba. Parece que, assim, o nível de infecção, no momento, na Venezuela, é muito menor que o Brasil. Quer dizer, Sim. Eles têm muito mais razão de ter medo da epidemia sair do Brasil para lá. Agora, no momento, a fronteira está fechada. Mas a gente sabe que não é uma fronteira totalmente controlada, né? Então, ainda tem mais uma na coisa Amazônia, assim, né? Ainda mais na Amazônia. Ainda mais na Amazônia. Eu não sei, deve estar acontecendo muita coisa que a gente não sabe nas fronteiras, né? Nas cidades gêmeas, ali, na fronteira com o Uruguai, que é uma fronteira seca, na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Eu tenho pessoas conhecidas de vez em quando me dão notícias, mas a gente não sabe muito bem. Agora, essa de Roraima, eu acho que ela é especialmente preocupante, primeiro porque quem está na frente do controle é o Exército. Né? É o Exército. Tem um monte de ONGs envolvidas, inclusive ONGs legais, pessoas progressistas, mas estão trabalhando junto com o Exército. E o Exército está fazendo a chamada, junto com essas ONGs, ou com algumas, a chamada interiorização, ou seja, uma parte desse refugiado está sendo interiorizada, ou seja, está sendo trazida para São Paulo. Tem muitos indo... O Rio também, mas é muito São Paulo, acho que esse lugar de Goiás, e muito na região sul. Tem muito indo para o sul, né? Sendo levado por essa operação. Tipo, eles aproveitam as passagens aéreas ociosas das companhias aéreas. Eu não sei na pandemia, mas até o início da pandemia você tinha projetos de interiorização
em grande parte dos estados do sul do Brasil. Agora, claro que isso não é a maior parte continua lá em Roraima. Até porque, assim, tipo, a cidade tal, no interior do Rio Grande do Sul, recebe 30 famílias venezuelanas. A cidade tal do Paraná recebe 15 famílias. E aí essas ONGs entram um pouco tentando garantir que famílias... Muitas dessas ONGs são religiosas. Sim. Os mormons estão envolvidos com isso. Algumas igrejas evangélicas estão fazendo isso também. E tem Caritas católicos também. Caritas. Olha, a Caritas eu não sei se está participando. Tá? Essa é uma coisa, eu até tenho contato de até te indicar ou eu perguntar. A Caritas aqui no Rio faz um trabalho de apoio aos refugiados. Aqui em São Paulo eu vejo eles também bastante. Em São Paulo, a Caritas do Rio de São Paulo são super atuantes. Agora, eu não sei, estou te dizendo, não sei mesmo, se elas estão participando desse processo de interiorização, porque a Caritas, a época que eu cheguei a participar um tempinho como voluntário, dando aula de português, eles recebiam principalmente congoleses, mas era uma coisa assim, as pessoas entravam, pediam refúgio, e a Polícia Federal mesmo encaminhava eles para a Caritas, e lá eles tinham ajuda de custo para vir assistir às aulas, tinham assistência jurídica, etc. Pelo que eu sei, agora quem mais a Caritas está assistindo aqui no Rio, não sei em São Paulo, são os venezuelanos. Mas eu não sei se eles são venezuelanos que chegam ao Rio e procuram a Caritas, ou se a Caritas está participando desse processo de interiorização junto com o Exército, junto com as outras. Não sei. Realmente não sei te dizer. Mas tem muitas igrejas de toda forma. Você estava falando evangélicos, mormons e tal. Tem. Os mormons têm uma atuação no sul, assim, de trazer famílias. Eu não sei até que ponto que isso implica também nas pessoas aderirem à religião. Não sei. Realmente não sei. Mas quer dizer, aquilo que você falou do controle, né? Certamente essas pessoas estão sob um certo controle. Tipo, o Exército sabe que foram... O Exército, assim, a Operação Acolhida, que é o nome, né? Ela sabe o Estado brasileiro, né? O Estado sabe que 30 famílias venezuelanas estão lá em Caxias do Sul, que 20 estão em Jaguarão, que 10 estão em Blumenau, assim, uma coisa assim, né? Agora, qual é o grau de controle que pode haver quanto a isso? Eu não sei. Eu realmente não sei te dizer. Agora, são pessoas que dependem de uma presença junto à Polícia Federal, de vez em quando eles têm que ir lá, renovar o registro, porque eles são solicitantes de refúgio. Claro. Ou mesmo refugiados, eles não têm... Quer dizer, eles têm, em tese, uma liberdade de se deslocar pelo território nacional. Mas eles não podem, assim, por lei, eles não podem, por exemplo, sair do Brasil. Tipo assim, eu sou refugiado venezuelano, tenho refúgio no Brasil. Eu vou até Caracas e volto. Não, em tese ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Eu estou supondo assim no pré-pandemia. Agora, com a pandemia, está tudo fechado, os voos estão... É isso que mudou tudo, né? Agora parados. A gente tá numa situação de exceção completa, né? E aí... Eu não sei o que tá... Não, mas aí eu fiquei aqui imaginando que a gente fala muito sobre como a gente recebe os refugiados, os imigrantes, de que maneira que aumenta o nosso medo do estrangeiro. Mas tem um processo inverso aí, que hoje nós somos o epicentro da pandemia e a gente está sendo o mau exemplo... mau exemplo máximo para o resto do mundo. E a gente está vendo de que forma que a América do Sul, Estados Unidos, Europa, e possivelmente isso vai se acentuar na medida que a pandemia vai aumentar aqui no país, a gente vai ser a nacionalidade mais tóxica possível, né? Eu acho que isso já está acontecendo. A Argentina e o Paraguai fecharam completamente a fronteira com o Brasil. Completamente. Pária mesmo, né? Eu não sei no Uruguai, por exemplo. O Uruguai tem uma ligação da fronteira muito intensa. Tem cidades que estão metade do lado do Uruguai. Eu não sei como é que eles estão fazendo. Sinceramente, eu não sei. Agora, o Brasil, essa coisa quando a gente fala essa coisa de imigrantes no Brasil, a gente às vezes esquece que tem muito mais brasileiro fora do Brasil do que estrangeiro no Brasil, né? O nosso número de estrangeiros é muito pequeno em termos da população brasileira. Não chega a 1,5 milhão. Não chega a 1,5 milhão. Ou seja, não chega a 1,5 milhão.
É menos de 1%. É nada isso, né? É menos de 1%. Tudo bem. O Brasil recebeu entre 150 mil venezuelanos aí nos últimos 3 anos. Muitos já saíram, voltaram, etc. 150 mil. É um número assim que impressiona. O Brasil recebeu algumas dezenas de milhares de haitianos. Mas se você pensa em termos da população brasileira como um todo, isso se dilui muito. Claro, isso faz impacto ali na fronteira com a Bolívia, na fronteira onde chegaram os haitianos, na fronteira com a Venezuela, onde chegaram os venezuelanos. Claro, aquelas cidades pequenas, Pacaraima, mesmo a capital, Boa Vista, elas são impactadas, porque é um número de estrangeiros considerável. Mas se você pensa em termos de Brasil, se você pensa pensa no Líbano. O Líbano é um país que tem 4 milhões de habitantes e 1 milhão de refugiados sírios. Imagina isso, né? De cada 5 pessoas que estão no território libanês, uma é refugiado sírio. 20% da população é refugiado sírio. 20% sírio. E assim, se você chegar aqui perto daqui, o Equador não é essa proporção, mas o Equador tem muito mais venezuelano que o Brasil. E é um país muito menor, uma população muito menor, né? Então, assim, a gente fica, quando a gente fala coisas dos imigrantes, isso é uma coisa que aí a gente tem que tomar cuidado, porque na campanha eleitoral, esse fantasma foi agitado, né? O Brasil vai virar... O presidente falou várias vezes que os refugiados eram a escória do mundo, não sei o quê, etc. É uma loucura que justamente nesse os governo... Os médicos de Cuba, né? Os médicos de Cuba são infiltrados. Os haitianos. Os chineses agora, né? Os haitianos, os chineses. Pois é. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil manda muito mais migrante para o resto do mundo do que recebe. Eu não sei, aí que está aquela coisa, todos os nossos dados com a pandemia ficou tudo meio congelado, porque a gente tinha assim, estimativas de quantos brasileiros tem no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, e agora o que aconteceu? Muitas dessas pessoas ficaram desempregadas, voltaram para o Brasil, e muitas resolveram ficar lá, e muitas estão querendo voltar e não conseguem. E isso assim, e nos Estados Unidos o Trump deu uma dura e começou a deportar. Teve uma semana aí que assim, que a cada semana chegava um avião de deportados brasileiros. É mesmo. E pela primeira vez, assim, isso está acontecendo, e pela primeira vez o governo brasileiro está colaborando com a deportação. Aí tem a ver com o alinhamento mesmo, né, com o Trump. Porque até o governo Bolsonaro, o que acontecia? Para você deportar, lá no estado brasileiro em situação irregular, o cálculo era que existia como 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos, 1 milhão, de 1 a 1,5, muitos em situação irregular, não todos, mas muitos em situação irregular. Então, se, por exemplo, um brasileiro é pego assim, uma situação indocumentada, etc., ele fica preso e ele vai ser deportado. Só que se ele não tiver os documentos em dia, até o governo Bolsonaro, ele teria que primeiro ser documentado pela autoridade diplomática brasileira. Então, tipo assim, o consulado brasileiro em Boston ou em Nova York, assim, olha, esse cara está sem papéis, então providencia o passaporte, etc., etc., agora ele vai ser deportado. Pela primeira vez, o governo Bolsonaro rompeu com isso. Ele falou assim, podem deportar sem documento mesmo que a gente recebe. Dizer, o governo mesmo? Bolsonaro, você não precisa nem de documento para botar o cara no avião. Não precisa. Quer dizer, ele pode estar com o passaporte vencido. Mas pelas normas anteriores, ele não poderia ser deportado com um documento que não é legal. Que não está em dia. Sim. Então, o governo Bolsonaro ele está assim, colaborando com a deportação de brasileiros, e fora as declarações que o Bolsonaro já deu várias, de que é isso mesmo, os brasileiros não são... Isso antes da pandemia, que os brasileiros não estão colaborando, eles não estão aí para engrandecer a América, não sei o quê, podem deportar. Isso várias vezes, isso aí foi dito várias vezes pelo Bolsonaro, né? Agora, com a pandemia, eu acho que a tendência é isso. Eu sei que durante a pandemia está tendo voo de deportação do brasileiro. Eu não sei agora, essa coisa do Trump de fechar o espaço aéreo brasileiro, para a entrada, não tem mais ninguém indo para a Disneylândia, nem empregada doméstica, nem o patrão, né? Nem o patrão. Nem o patrão. Agora, eu não sei para a saída
Eu acho, não tenho certeza, que os voos de deportação continuam. Eu acho. Eu imagino que sim. Não tenho certeza absoluta. Mas aí tem uma coisa tão maluca, né? Se você pensa assim, justamente essa ascensão que teve nos últimos anos de direita, de governo muito anti-imigrante e tal, são exatamente os espaços que a pandemia se instalou de forma mais trágica, né? Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, parece que tem uma relação inversa, né? Do tipo de autoritarismo e rejeição à imigração e o fracasso em encarar a pandemia. E eu me pergunto se isso não pode ser, para o futuro, algo que atenue, na verdade, esse tipo de político, que na verdade, enfraquece esse tipo de político pelo fracasso que o nacionalismo representou internamente, do ponto de vista sanitário, sabe? Sim. Os países que estavam mais abertos foram os que encararam mais racionalmente a pandemia, né? Os países europeus que não se fecharam tanto, né? Mas, sei lá, bom... Não dá para saber, né? Mas, ao mesmo tempo, eles foram super afetados, né? A Espanha, a Itália, são países que foram super afetados. A Espanha e a Itália foram. Mas aí não foram os imigrantes exatamente, né? A gente não consegue fazer exatamente essa relação entre imigrantes e pandemia, né? Eu acho que tem a relação de imigrantes, mas é muito mais do que isso. É a mobilidade. Você vê que é a mobilidade internacional. Então, eu acho que ali tem uma lição que fica assim, que é o seguinte: você não pode aquilo que estava tentando blindar o teu país contra os maus estrangeiros e receber só os bons estrangeiros e tudo bem. Porque essa ideia de que nós não queremos só o cara ferrado, ou queremos até assim, queremos o cara para vir aqui fazer a colheita e ir embora. Né? Mas não queremos que ele se estabeleça. Agora, nós queremos o médico, nós queremos a enfermeira e nós queremos o empresário, o turista, etc. Só que, com a pandemia, quem primeiro difundiu foi justamente... Eu não sei se os turistas, os homens de negócio... Sim, mas foram os mais desejáveis, né? Foram os mais desejáveis. Exatamente. Então, assim, você vê, está tendo toda essa coisa da fronteira. Os Estados Unidos reforçou o controle da fronteira com o México. O Brasil reforçou o controle da fronteira com a Venezuela. A Europa, eu imagino que esteja fazendo isso no controle lá no Mediterrâneo, das travessias, etc. Imagino não, está fazendo isso também. Só que quem primeiro trouxe a pandemia não foram esses migrantes que atravessam pela terra ou que vêm de barquinho da África. Não é isso. Foram, assim, se você pega o mapa de difusão, quer dizer, negócio como é que é o nome da cidade da China? Wuhan? Wuhan. Você pega o mapa internacional do tráfego aéreo, aquilo ali é um hub, né, da China. E você olha no resto na Europa, nos Estados Unidos, aonde? É Itália, mas não é a Itália onde chegam os migrantes, que é o sul. Né? Milão, né? É Milão. Né? É a Lombardia, é aquela região. Se você pegar um mapinha e pegar os aeroportos, é a região da Itália que mais tem aeroporto internacional, mais tem uma rede ferroviária de autoestrada. É uma região super densa em termos de comunicação. Vê nos Estados Unidos, é Nova York, é a cidade global. E no Brasil, é São Paulo, quer dizer... E através de pessoas particularmente ricas, né? Acho que teve um evento que foi muito interessante, que eu sabia que ia dar muito problema, e acho que ninguém reparou tão bem, mas foi a Semana de Moda de Milão. Porque eu acho que não foi à toa que quem trouxe para cá foram as influencers e blogueiras de moda, porque elas estavam na moda de Milão. Elas foram para a semana, eles foram para a Semana de Moda de Milão e depois elas foram esquiar na Áustria, nos Alpes e tal, e fica ali naquela região, né, um pouco mais para cima, e foram os casos muito importantes aqui. Aquelas festas, os casamentos ricos e tal, foram pessoas que estavam na Itália na Semana de Moda.
Um eventozinho pode ter difundido. Por exemplo, a Coreia do Sul parece que foi um evento religioso. Que chegou num templo lá, que teve uma festa, não sei o que veio o pessoal da China, e os caras traçaram direitinho. A partir daquilo ali, aqui no Rio tem um caso que ficou assim, o foco maior no Brasil inicialmente foi São Paulo, mas no Rio teve um caso, você deve ter acompanhado, ficou conhecido. Um dos primeiros casos reconhecidos aqui no Rio foi de uma pessoa de classe média alta, etc., mora no Leblon, que trouxe da Itália, veio como turista, passou para o empregado doméstico. E se isolou da família e não dispensou a empregada. E ela foi lá para a cidade dela, que é aqui na região metropolitana, acho que é Paracambi, eu acho, e lá ela passou e morreu para outras pessoas, morreu e tal. Então, não é que o vírus não tem classe, não, é claro que ele tem, mas ele tem um potencial de superar essa barreira. Então, assim, só que aí tem uma coisa muito louca, que é o seguinte: todo o discurso da rejeição imigrante foi em cima da questão da fronteira terrestre ou marítima, né? Não é à toa que o Bush começou a fazer o muro lá e o Trump disse, não, temos que completar, porque o muro ele é um... Hélio, está aí? Estamos Oi? de volta. A gente voltou. Tá me ouvindo? Agora estou, te vendo e ouvindo bem. Então, eu nem me lembro o que a gente estava falando. Não, você está falando sobre o muro do Donald Trump. Sim, pois é, o muro é uma mensagem, né? Tipo, nós não queremos vocês não são bem-vindos, né? Agora, isso vai criar, assim, a pandemia, ela acentua uma coisa que já estava acontecendo, que é assim, o controle da fronteira, ele cada vez mais se dá no aeroporto, não é na... claro. Ela está presente no aeroporto, né? Aquela faixa amarela que você, quando chega do voo internacional, você fica aguardando. Isso, sumiu de novo minha voz? Oi? Não, estou aqui. Não. Aquela faixa amarela que você aguarde atrás da faixa amarela, enquanto a polícia de imigração vê o teu passaporte, aquela faixa amarela, aquela linha amarela é a fronteira nacional, representa a fronteira nacional, né? Até o momento de você passar por ela, você não está admitido no país ainda. Tipo, se a Polícia Federal achar que o teu passaporte não está em ordem, ou que você tem alguma coisa que depõe contra você, você pode ser deportado a partir dali. Embora você já esteja pisando no solo nacional, por uma convenção aí, você ainda não entrou no território nacional. Você ainda pode ser deportado. Você ainda pode... Não é bem deportado, você pode ser ainda inadmitido, não deixa... Recusado. Recusado, né? Recusado. Então, assim, o aeroporto, é muito louco essa história, porque o aeroporto ele é um espaço, é um lugar que é feito para simbolizar a mobilidade, a ausência de barreiras. Quer dizer, no aeroporto você se desloca, aqui tudo muito vítreo, metálico. É um lugar de trânsito internacional. Só que, mesmo no aeroporto, tem lugares de controle do Estado, que é a tal controle ali, só que é muito discreto, né? Todo aeroporto tem isso, né? Essa coisa dos brasileiros que foram... que uma época acontecia muito na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, o cara é negado a entrada, a polícia chega o cara e leva num lugar onde vai investigar, etc. E, se for o caso, ele vai ser deportado. Só que nos aeroportos isso é feito muito discretamente, você não vê isso. É tudo muito discreto. Não é ostensivo que nem o muro na fronteira, que nem aquelas operações navais no Mediterrâneo de não deixar o barco chegar, etc. No aeroporto é tudo muito discreto. Eu acho que a gente talvez esteja vivendo um momento em que esse controle... Acho não, mas com certeza. Esse controle ele vai ter que ser mais ostensivo, inclusive nos espaços em que não era para ser tão ostensivo, como no aeroporto. Entendi. Né? Ou seja, verdade, a gente vai ver o aeroporto também, vai ver, não sei, porque eu não sei como é que o que está acontecendo nos aeroportos, mas certamente esse espaço, que seria um espaço tão voltado para a circulação, para o deslocamento, ele vai ser um espaço mais cerceado, mais controlado.
Quer dizer, eu acho que é uma mudança de... Assim, é muito estranho isso que está acontecendo. Você falou essa coisa da moda, né? Milão. Quer dizer, o Milão tinha maior interesse em atrair o máximo possível de pessoas para a Semana da Moda. Essas pessoas tinham maior interesse em socializar, em fazer contato com outros, etc. Isso é uma coisa que contava a favor dessas pessoas. São pessoas hipermóveis, hiperconectadas. E agora você tem que construir uma sociedade em que essas pessoas também têm que ser controladas ou se autocontrolar, porque elas não podem mais sair se deslocando como elas se deslocavam antes. Né? É muito... É muito transitório. Fecha na porta. Vai lá. Oi. Não, e tem algo muito interessante que eu estou reparando, que você fala que muita coisa você não sabe ainda, que os pesquisadores, que as pessoas que estudam fluxo migratórios, vocês não estão sabendo o que está acontecendo na fronteira com a Venezuela, no sul do Brasil, nos campos de refugiados, no que está acontecendo. E isso eu queria te escutar, na verdade, porque a gente está isolado, a gente está em casa, né, estudando fluxos restritos em casa, a gente não pode ir a campo. E aí eu queria te escutar um pouco de que forma que a academia e as pessoas que estudam migração, elas estão se informando ou estão começando a tentar ter essas informações sem poder ir a campo. Se vocês estão agoniados com isso, se vocês estão com algum planejamento para poder aferir isso com um pouco mais de precisão para a gente entender o que está acontecendo. A gente está, assim, olha só, a gente está totalmente confiando nas informações que pingam aí da imprensa e das pessoas que estão na fronteira, ou trabalhando ou pesquisando. Por exemplo, eu tenho uma aluna que está trabalhando no acolhimento aos venezuelanos lá em Boa Vista. Então, ela que me passou essa informação, que o abrigo dela, eu falei, o abrigo que é dela tem 7 mil pessoas, mas tem vários outros. Então, tem essa informação. Tem uma outra professora lá do Sul, a Denise, que me informou com relação à questão do Uruguai, como é que estava. Tem uma pessoa de Cuiabá que me falou que a fronteira com a Bolívia está fechada para pessoas, mas o comércio continua acontecendo. E aí tem toda uma ginástica para que as pessoas continuem comerciando, trazendo mercadoria, mas sem as pessoas se deslocarem ou controlando. Mas dá uma angústia muito grande para a gente, com isso da gente não poder ir a campo ver o que está acontecendo, né? Dá realmente... Eu não sei o que vai... Assim, eu acho o próprio modelo que a gente tinha de produzir conhecimento, que é a sala de aula, o congresso, tudo isso está sendo colocado em questão. Eu não sei quando eu vou poder reencontrar os meus alunos. Quando que eu vou poder voltar para aquele lugar que você até foi lá, aquela biblioteca que a gente tem na Lapa? Quando? Eu não sei. Eu não sei quando que a gente vai poder se encontrar de novo. A gente está fazendo... Essa semana tem uma reunião lá com o pessoal lá do meu grupo, do nosso grupo de pesquisa, que é o NIEM. E cada um vai falar um pouco. A gente vai fazer... A gente está organizando algumas atividades, lives, mesas. Eu já participei de 2 e a gente vai fazer uma de mês que vem e tal, mas isso de encontrar aí nos lugares, não sei, eu não sei. Ainda acho que ninguém está sabendo, né? É que nem eu imagino você jornalista, está acontecendo a coisa aí na Paulista e você fica dividido se eu vou lá, não vou, etc. Eu acho que é assim que a maioria das pessoas está se sentindo, né? E Hélio, eu queria também te escutar sobre algo que me parece que vai impactar possivelmente num prazo mais longo até do que a própria pandemia, talvez, ou o fluxo migratório, que é a enorme crise econômica que a gente vai enfrentar também. E a gente sabe o quanto que isso historicamente impacta na política migratória e na forma como as pessoas saem e ficam nos seus países, né? Eu queria te escutar o que você está vendo, o que você espera, quais são os seus medos e esperanças aí para essa depressão econômica no atual estado do capitalismo que a gente está. Eu acho que você vai... Vamos, estou aqui pensando alto, né? Eu acho que
os lugares em que os migrantes, e não só os migrantes, os trabalhadores móveis são necessários, eles vão encontrar formas de acomodação para lidar com isso, e, infelizmente, formas que cerceiem muito essas pessoas, tipo, quase que eu digo isso, na verdade, a crise, eu acho que não está trazendo nada de novo, está agravando coisas, né? Não sei se você está acompanhando, você está tendo uma difusão, parece, do Covid grande nos frigoríficos no sul do Brasil. Super acompanhando. Nesses frigoríficos você tem imigrantes trabalhando, você tem haitianos e senegaleses, principalmente, que trabalham, né, nesses frigoríficos abatedouros no sul do Brasil. Mas eles não são a maioria, e nós não temos centenas de milhares, mas você tem muitos trabalhando. Então, eles já tinham um esquema, eu cheguei a ver no Paraná, assim, de tipo, dormitório coletivo, assim, um grupo dos haitianos ficava aqui, etc. Eles já eram segregados. Já tinha uma segregação. O cara é negro, o cara não fala português, o cara é de um país que não tem tradição de imigração no Brasil. Os senegaleses é a mesma coisa no Sul, né? São muçulmanos, são africanos, são negros. Tem um monte de coisas assim que já fazem segregar. Eu acho que isso só vai ser agravado. Mas nos lugares em que a força de trabalho deles for necessária, eles vão ter que continuar. Seja para esse tipo de trabalho, que é um trabalho mais exaustivo, menos qualificado, né, o frigorífico. Né? Nos Estados Unidos também, o trabalho nos frigoríficos, boa parte são latinos que trabalham também. Né? São trabalhos muito duros, muito bravos. E mesmo trabalhos mais qualificados, que é essa coisa de você cuidar, médico, cuidador. A Itália, que é um país que você tem uma expectativa de vida altíssima, altíssima assim, em termos de Itália, Espanha, etc., Alemanha, e a natalidade é baixíssima, as pessoas vivem muito e não têm filhos para cuidar. Quem que cuida? São os imigrantes. Então, uma profissão de cuidador na Europa, basicamente, são filipinas, são europeias, são mulheres, principalmente, mulheres do leste europeu. Então, isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Assim, é um pouco... É uma tensão que não é a mesma, mas que tem um pouco a ver com a tensão da gente, classe média, numa cidade como Rio, São Paulo, as nossas pessoas que trabalham na nossa casa, que fazem serviço para a gente, elas estão longe, elas são necessárias, mas elas não podem ficar, nesse momento, se deslocando para as nossas casas, correndo risco, etc. A gente está fazendo o possível para tentar garantir que elas fiquem, etc. Mas tem um momento em que o trabalho delas vai ser muito necessário para a gente, já é necessário e vai ser. Eu acho que com os migrantes é um pouco essa tensão que está acontecendo também. Eles são necessários. Isso vale não só para os migrantes que se deslocam, tipo, vão para um lugar e trabalham, moram, né? Mas para os trabalhadores móveis. Vou dar um exemplo. Os trabalhadores das companhias aéreas, os trabalhadores dos navios. Imagina assim, quer dizer, esse mundo só funciona porque você tem navios petroleiros e cargueiros gigantescos, né? E cargueiros que transportam alimentos, né, pelo mundo. E esses navios têm dezenas, centenas de tripulantes. As pessoas estão... Não existe trabalho remoto para essas pessoas. Né? A gente só está podendo conversar aqui pela internet porque tem produção de eletricidade, que em muitos países do mundo só existe a produção através da energia termoelétrica do petróleo. E esses países não têm petróleo. Então, assim, sem esses grandes petroleiros, sem essas pessoas que se deslocam, sem os marinheiros, sem os tripulantes, não tem comércio internacional, não tem abastecimento de alimentos, não tem energia elétrica, não tem... Então, assim, é um sistema que precisa da mobilidade das pessoas, precisa. Não é uma questão de só querer ou não querer. Né? Assim como nós estamos em casa, precisamos que alguém faça compras para a gente ou traga as coisas que a gente precisa disso. Assim, a escala é outra, as implicações são diferentes. Uma coisa é você falar da mobilidade dentro da cidade, mas também dentro da cidade você tem os trabalhadores essenciais que continuam trabalhando e atendendo às necessidades daqueles que podem optar por trabalhar em casa.
É. Eu acho que na migração internacional, isso, claro que com muita especificidade, isso acontece também. Quer dizer, você tem os trabalhadores que se deslocam pelo mundo, que eles vão continuar tendo que se deslocar de forma subordinada, discriminados, etc. Mas não tem como isso não mas são acontecer. essenciais, né? São essenciais. É, pois é que nem essa definição. O que é trabalhador essencial? Cabeleireiro é? Academia é atividade essencial? Pois essa discussão está tendo na Europa com relação a quais são os migrantes que são essenciais e que não podem ser afetados. Então, por exemplo, a Alemanha já decidiu: enfermeiro é essencial. É essencial. Colhedor de... Eu tenho uma foto de uma reportagem que são a colheita de aspargos na Alemanha, que é feita tradicionalmente pelos poloneses. Então, eles abriram a fronteira para os poloneses virem colher aspargos. Os alemães não colhem, quer dizer, não colhem. Sim, culturalmente colher, já poderiam, mas assim, se é uma sociedade envelhecida, na Itália, né? Quem trabalha nos serviços domésticos, restaurantes, tudo são os imigrantes. Os italianos poderiam, mas assim, você tem uma sociedade que se acostumou a delegar certas funções para os trabalhadores imigrantes, né? E a segregação... E essas funções estão delegadas. Estão delegadas. Isso não vai mudar. A pandemia, não. Agora acabou. Os alemães vão colher seus próprios alimentos, os italianos vão cuidar dos seus próprios pais e avós. Nós aqui vamos sempre cuidar da nossa casa, todos os americanos vão para a cozinha. Se isso acontecer, não vai ser de uma hora para outra. Não mesmo. Você tem que ter muita mudança social para isso acontecer. Não é coisa para uma geração, né? A segregação é uma palavra muito importante que você colocou, porque eu fiquei imaginando aeroporto, que você colocou como essa área cinza, que ela ainda não é né? Você está num lugar que ainda não existe, né? Ele não é um país ainda, você não foi aceito e tal. Eu fico imaginando se isso não vai se intensificar no próprio território, sabe? É a mesma forma que você disse que os trabalhadores, quando chegavam aqui no começo do século, tinham uma área que eles poderiam ficar e tal. Se isso não pode ser mais estabelecido como regra, né? Uma área que o imigrante permitido, ele pode vir fazer isso, mas ele não pode fazer aquilo, né? Não pode circular tanto, não pode ter acesso. E você recriar os guetos, né? Você tinha, nos Estados Unidos, você em Chicago, em Nova York, você tinha o bairro dos italianos, o bairro dos chineses, o bairro dos judeus poloneses. Né? É Chinatown, né? Chinatown. Não era assim, não era murado, fechado, mas ele tinha controles, às vezes da polícia, às vezes da própria comunidade, que se controlava para evitar, não é contaminação, mas assim, evitar riscos, né? Eles mesmos se protegiam no gueto. Tem um exemplo histórico, e aí tem gente que tem que voltar no tempo mais ainda, que é o gueto de Veneza, dos judeus, né? A palavra gueto surge no século, eu não sei se é 15 ou 16, que era um bairro de Veneza onde os judeus eram restritos, né? A discriminação contra os judeus é muito mais antiga, mas a palavra gueto judaico, ela surge, eu não sei se século XV ou XVI, em Veneza, porque você tinha uma daquelas ilhas que os judeus da cidade receberam uma ordem de que eles deveriam morar ali. Nossa. Eles poderiam circular na cidade até, acho que é o pôr do sol. No pôr do sol, eles tinham que voltar para o gueto, e aí o gueto era trancado por fora. Por que isso? Eu acho que esse exemplo dos judeus é muito interessante. Isso eu não tinha a menor ideia de que isso aconteceu. Sabe onde é que você vê isso? Naquela peça do Shakespeare, O Mercador de Veneza, é sobre isso. É sobre um judeu que mora no gueto, que é o Shylock, ele é riquíssimo. Toda a peça é sobre isso. Ele empresta dinheiro para os venezuelanos que dependem dele, só que ele tem essa humilhação de que ele tem que morar no gueto. Teve até o filme que fizeram, com o Al Pacino fazendo o papel do Shylock, O Mercador de Veneza. Esse filme é fantástico. Eu vou assistir com certeza. Eu não sei se está fácil de ver hoje em dia no YouTube, mas tinha uma época que estava. Esse filme ele é filmado no gueto de Veneza. É interessante, porque o gueto existe ainda hoje, não como gueto, mas como um lugar histórico de memória para os judeus. Mas só voltando para isso.
Por que o caso dos judeus é interessante? Os judeus, eles eram um grupo social extremamente discriminado em Veneza, a República de Veneza, Renascimento, mas os judeus eram os grandes emprestadores, prestamistas, comerciantes, não só isso. Os médicos, muitos dos médicos eram judeus também. Então, você tinha, assim, outras profissões na cidade que eram desempenhadas pelos judeus. Então, é louquíssimo isso. Quando você tem a praga, né, a peste negra do século XIV, né? Você tem algumas categorias que são consideradas culpadas pela disseminação da peste. Quem são? Os judeus, claro, os ciganos, né? Eles são. Então, existia toda uma preocupação assim, os judeus podem disseminar a peste. E ali tem uma ideia de contágio que não é só a peste, é moral também, claro. né? Os costumes, a religião, etc. No entanto, os judeus eram médicos. Os médicos de Veneza, não todos, mas grande parte eram judeus. Então, como é que você faz? Você tinha se você pega umas imagens da época, agora com essa coisa das pessoas falarem muito da peste negra, etc., essas imagens apareceram muito, você já deve ter visto. As que máscaras era um negócio de um cara, uma máscara com um bico, assim. Pois o médico ele tinha que usar aquilo para poder tratar os pacientes. Era o respirador deles. Era o respirador deles. Porque, ao mesmo tempo, ele tinha o saber médico, claro que era um saber médico completamente diferente do que a gente tem hoje, mas ele era um possível agente contaminador também, então ele tinha que usar uma máscara. Era o respirador, e eles punham plantas ali, né? Que eram plantas aromáticas, que funcionava como filtro, né? Exatamente. E, assim, ao mesmo tempo, os judeus eles financiavam o comércio, a navegação, etc. Então, aquela coisa, nós precisamos dos judeus, mas nós queremos que eles fiquem segregados naquele bairro para a gente saber onde eles estão. Tem isso também, aquela coisa que você falou do controle, que hoje em dia se dá pelas tecnologias. Como não existiam essas tecnologias, qual era a tecnologia? Obrigar eles a morar num bairro e todo dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, o portão está aberto. Fora desse horário, tranca, né? Isso aconteceu. O filme mostra isso. E uma outra coisa que era muito interessante, a coisa que depois os nazistas adotaram, que é usar um emblema na roupa, isso já acontece em Veneza no século XV, que era que os judeus tinham que botar uma marca que indicasse que eles eram judeus. E é uma coisa que depois os nazistas vão fazer com com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, aquela coisa da estrela rosa, da estrela amarela e tal, né? Que são os perigosos. A gente precisa que eles circulem, a gente tolera que eles... A gente não é mais do que tolerar, a gente tolera, a gente precisa deles, mas a gente tem que dar uma marca de quem eles são, para, num caso de necessidade, eles serem segregados, serem controlados, serem expulsos. Eu não sei que o nosso futuro se vai ter uma coisa assim do ponto de vista do passaporte da imunidade, do controle eletrônico pelo celular. Assim, você vai na operadora, eles sabem, fulano, o Hélio, o Bruno, o Zé, a Maria estão ali, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Eu não sei até que ponto, eu não entendo tecnologia para saber até que ponto que essas tecnologias já estão tão insidiosas assim. Mas eu ouço falar coisas assim. Elas podem fazer isso com certeza, principalmente com reconhecimento facial, porque aí você não precisa nem ter mais o celular no seu bolso para você ser rastreado, né? Se você tiver um sistema de câmeras muito bem instalado, pelo próprio rosto você resolve isso. Mas aí tem várias ironias, né? Eu fico pensando, a gente estava falando muito sobre isso, muita gente muito preocupada com o reconhecimento facial, e aí a gente impôs a necessidade do uso de máscaras, que impede o reconhecimento facial. Então tem uma série de ironias que vão facilitando e vão impedindo que esse estado de, né, estado de vigilância se instale de maneira plena, né? É verdade. E sempre, assim, os migrantes, eles sempre encontraram maneiras de tentar contornar
essas tecnologias, né? Uma delas, que é interessante, a gente estava falando em passaporte. O passaporte ele é uma invenção mais ou menos recente, né? Ele não tem mais do que alguma coisa anos. Ele começa, eu acho que no final do século XIX começa a ser mais usado, mas os primeiros passaportes, é interessante, você pega assim, você vai no Museu da Imigração, lá do Brás, tem lá, eles têm as imagens, tem até alguns passaportes. Então, você pega assim, um passaporte de um imigrante italiano, 1880, que veio para o Brasil. Aí você tem uma folha assim, escrito assim, o rei Vítor Emanuel autoriza Giuseppe e sua família a saírem do reino da Itália. Não tem foto. É um documento, porque a foto também ela se difunde mais no final do 19 e início do 20. Então, você tem muito os passaportes de imigrantes que vieram para o Brasil, da Itália, de Portugal, no final do 19 e início do 20, que eram passaportes que, primeiro, eles não eram individualizados, eles eram para a família. Segundo, eles não tinham foto. Você tinha o passaporte, às vezes tinha até uma descrição. Fulano de tal, sobrancelhas grossas, cabelo castanho. Tá? Você vai no Museu da Imigração que você vai ver isso. Tem a descrição física e não tem a foto. Então, com base nisso, muita gente se furtava ao controle. Tem uma pesquisadora, que é do nosso grupo que está aí em São Paulo, a Nelly, ela pesquisa, eu acho, a imigração dos portugueses da Ilha da Madeira para o Brasil. E ela é historiadora, ela fez todo um cheque interessante, pegou os documentos, final do século XIX, início do século XX, pegava lá o registro do porto de saída da Ilha da Madeira, na Funchal. Pegava o controle de entrada do porto aqui de Santos, em São Paulo. Depois pegava o registro da hospedaria do Brás. E ela pegava e via que não coincidiam totalmente. Tinha gente que oficialmente não tinha saído da Ilha da Madeira, mas tinha chegado no Porto de Santos. Qual era a explicação? É que o governo português, ele, em certos momentos, ele proibiu a emigração principalmente dos homens até dos 16 ou 18 anos por causa do serviço militar. Então, o passaporte era uma maneira de você controlar, de você documentar a pessoa para controlar. Só que muita gente queria vir para o Brasil e então migrava clandestinamente, tipo, de noite, pegava o barquinho, ia até o navio lá, e aí chegava aqui ao Brasil. Então, assim, a explicação de que tinha gente que oficialmente não tinha saído de Portugal, mas tinha chegado no Brasil no navio. Por quê? Porque a documentação aqui de chegada pegou o cara, mas a documentação de saída lá não pegou. E isso é todo um esforço que, hoje em dia, essas tecnologias estão aperfeiçoando. Então, hoje em dia, você pega um voo internacional, na hora que você faz o check-in, aquilo já... O país para o qual você está indo, ele já tem esse... Já tem a sua foto, as suas digitais, né? Exatamente. Você não consegue embarcar. A companhia aérea, o sistema de controle não é mais só do Estado. A companhia aérea participa disso. Então, você não consegue, não digo nem ter visto. Se você não tiver visto, você não pode nem embarcar. Mas assim, como a companhia aérea não quer ter que pagar a tua passagem de volta, se você for deportado, eles já não deixam você nem embarcar. E você tem um sistema de controle que pega tudo junto, quer dizer, ao mesmo tempo você está sendo controlado digamos, pelos Estados Unidos, pela polícia brasileira, pela polícia americana e pela companhia aérea. Tudo isso está atuando para evitar que o indesejado embarque para... Isso antes da pandemia, né? Isso antes. Agora, eu não sei se com a pandemia vai se adicionar outros controles. Sei lá, estou aqui imaginando aquele negócio de tirar a temperatura da pessoa, que eu não sei se é eficaz ou não é. Pode ser que isso vá acontecer, ou até já esteja acontecendo. Eu acho que já está acontecendo. Controle, já está acontecendo, tá vendo? No controle de fronteira de temperatura. Mas ele é muito então, pouco eficaz para a Covid. Ele pega uma porcentagem muito pequena dos casos, mas
Quer Quando dizer, você naquela viaja hora que você mostra o seu passaporte, É, o cara vai chegar e botar um termômetro em você para ver também essa tua temperatura. Ah, os teus documentos estão em dia, mas a tua temperatura passou de 37 graus, você não pode embarcar. Não sei se é mas isso. é bem isso mesmo. Você não pode embarcar. E eu fiz isso quando eu fui para a África. Eu fui para Uganda e Tanzânia. E lá eles medem, assim, cada vez que você entra e sai de um avião, eles medem a temperatura. Isso agora? Mas agora, Não, isso. isso foi no ano passado, mas Ah. muito antes da pandemia de Covid. Mas ali é o ebola, a malária, são as doenças ali endêmicas, né, daquela região. Uhum. Então já tem ele tem uma vigilância sanitária muito mais intensa do que a do documento ou a da segurança física mesmo. São os aeroportos que são muito parecidos com uma rodoviária, assim. Eles são bem informais, mas eles têm essa coisa de medir a temperatura, luvas, máscara, álcool gel, pela coisa endêmica lá. E a gente corre o risco de acontecer o contrário do que você falou. Os aeroportos que parecem com rodoviária, das nossas rodoviárias começarem a parecer com aeroportos, ou seja, que você comece a ter aquele controle ostensivo cada vez maior em todo lugar onde tem um maior deslocamento de pessoas, terminais de ônibus, não sei. Esse risco, eu acho que... Eu acho que o que eu fico mais, assim, isso é um caso que... o que eu fico mais preocupado é que isso esteja legitimado também. À medida que a gente admite, isso hoje em dia é até um gesto político, admite a necessidade que as pessoas se cuidem por elas mesmas, também para não transmitir para outros, a gente também está legitimando que o Estado não só pode, como deve fazer esses controles. Quer dizer, aquilo que a gente que trabalha com migração sempre colocou como uma marca de negatividade muito grande, que é essa coisa do confinamento, dos campos de refugiados, no sentido de que seriam ataques à liberdade das pessoas de se deslocar, etc. A gente está correndo o risco de ter que enxergar isso de uma outra maneira. A questão é por quanto tempo. Quer dizer, será que isso de outra maneira durante a pandemia? Ou isso vai ser uma mudança que vai ser tão duradoura que a gente nem enxerga o horizonte do final disso, né? E que ela se Não sei. instala de maneira perigosa, de uma maneira mais insidiosa, né? O passaporte se instalou. O passaporte surgiu como uma necessidade do momento em que você aumentou a imigração e também por causa dos exércitos. Tinha essa coisa também. Quer dizer, muita gente não tinha documento, né? As pessoas nasciam, tinham documentos. Você pegar a Itália, que é um país que era uma monarquia e tal, assim, as pessoas tinham o documento da igreja, batizado, etc, etc. Na medida que o Estado Nacional Italiano começou a ter que lidar com a migração, começou a ter aquela coisa da autorização do rei e, com o tempo, um documentozinho padronizado. Mas isso serviu também por causa da guerra. Então, por exemplo, a França, quando a França, depois da Revolução, quem é francês? Quem é que vai lutar no exército? Porque aí você tinha aquela região lá do leste da França, né? Alsácia, que as pessoas eram meio francesas e meio alemãs. Eles, assim, eles falam alemão, eles se consideram alemães, mas eles são cidadãos franceses. Então, o que é o passaporte, o documento? É uma maneira de você dizer assim, esse cara é francês. É nosso. Ele pode emigrar como francês e ele vai lutar no Exército Nacional em defesa da nação francesa. Já esse aqui não é verdadeiramente é um enrijecimento da própria ideia, né, de ser parte de um país único, né, de uma tem a ver com a consolidação. Pois é. Então, o passaporte ele vem no momento que é de consolidação dos estados nacionais e da crescimento da migração internacional. Só que ele veio para ficar. Então, hoje em dia, você não admite ninguém viajar no mundo sem passaporte e nem pela cidade sem documento. Também tinha isso também. Quer dizer, antigamente as pessoas não tinham documento. Hoje em dia, se você é parado, você tem que ter um documento. Então, isso normalizou. Normalizou. Aí a questão é assim, quanto que esses controles que estão vindo com a pandemia também vão se normalizar e ser aceitos como
uma aquisição para a civilização, tipo máscara, distanciamento. Isso é uma coisa que vocês vão ter que conviver para sempre. E a próxima geração... Né? E novas novos documentos. Documentação, né? Sanitárias. Será que isso é uma coisa que vai ser para os nossos filhos, nossos netos, para sempre? Não sei. Não sei. Né? Muito interessante, Hélio. Poxa, que conversa boa. Tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita, Hélio, que eu não te perguntei? Eu sempre faço a pergunta. Não. Eu fico assim, só com essa questão mesmo de o que nós estamos dispostos, que acho que é uma questão que não é só para a migração, o que nós estamos dispostos a aceitar em termos de controle, de cerceamento, em nome da segurança. Eu acho que essa é uma pergunta que nós estamos nos fazendo com relação a tudo hoje em dia, mas eu acho que com relação à migração também. E dependendo do grau que a gente aceita ou não aceita, a gente tem que pensar em formas sociais novas. Então, se a gente não aceita o controle, por exemplo, só para falar da mobilidade urbana num determinado grau, a gente vai ter que viver em cidades completamente diferentes. A gente vai ter que viver em condomínios fechados, contando com trabalhadores que não se deslocam de longe, ou se deslocam de longe, mas num ônibus que não é superlotado, tem distância. A gente não vai poder ter o metrô, né? O metrô lotado da linha vermelha de São Paulo, que vem de Itaquera, aquela coisa. Isso não pode mais ter. Se você aceitar que as pessoas têm direito a uma segurança sanitária, não pode existir isso. No entanto, tem pessoas que continuam tendo que se arriscar para fazer isso. Então, eu acho que isso vale para a mobilidade dentro da cidade, vale para a migração internacional também, né? Não, e você falou uma coisa muito interessante, me veio na cabeça agora uma fronteira que está super estabelecida aqui, que é a nossa portaria, né? Os entregadores agora que precisam ter um distanciamento extra, são umas fronteiras novas que vão se estabelecendo dentro da cidade já, com um nível de vigilância muito mais alto hoje, né? A gente não vê mais a cara do entregador, eles colocam num outro espaço, você não tem nem essa interação mínima mais entre a pessoa que presta serviço. Isso, eu acho que isso em São Paulo já veio antes que aqui no Rio. Por exemplo, aqui no Rio é uma coisa, às vezes que eu estudei um tempo em São Paulo, então eu ia ter umas coisas que sempre me surpreendia aí, que era essa coisa do entregador de pizza, ele não sobe. Tem um lugar ali na portaria para colocar a pizza. Tem uma janela de pizza. Ela tem um formato de pizza. O entregador da farmácia também não sobe. Não sobe. A primeira vez que eu estava em São Paulo, que eu estava na casa de uma amiga, pedi uma coisa, não sei se era uma pizza ou se era um remédio. Aí o porteiro me chamou e falei, pode subir. Não uma coisa que aqui no Rio é muito habitual. E, inclusive, está acontecendo agora na pandemia. Eu peço remédio na farmácia, o porteiro me chama, olha, chegou a farmácia, pode subir? Pode subir. Aí o cara vem de máscara, eu boto a máscara também, o cara me entrega, eu pago, etc. Eu acho que esse tipo de coisa em São Paulo já não tem algum tempo. Já não tem algum tempo. Aqui no Rio a gente eu acho, vamos estranhar. A hora que não tiver mais, a gente vai estranhar. Não sei, então eu acho que isso tem muito a ver. Cada sociedade vê essas coisas de uma maneira diferente. Você vê mesmo Rio e São Paulo tão próximos, mas tem esse comportamento tão diferente, né? É engraçado você pensar como que a nossa vida está mudando tão rápido, né? Em função da pandemia, e que mudanças que vão ser para sempre. Essa que é que fica assim, para mim. Essa que é a bucha. Muito interessante, Hélio. Aí eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. E se precisar, obrigado, repete esse papo aí. Ótimo papo. Tá bom. Não, com prazer. Eu tenho ouvido o seu podcast. Legal. Obrigado. O Fluxo. Gosto de ouvir. Sempre um prazer quando a gente se vê. Enfim, esse tipo de conversa também é bom ter, ajuda a pensar também. Ajuda muito. Nossa, eu estou aqui já imaginando 1000 coisas com o que você me disse. Vou digerir o dia inteiro. Tá bom.
Muito obrigado. Então, assim, a gente fica em contato. Qualquer coisa que você queira, que precise, a gente se fala. Idem. Estou por aqui. Tá bom? Beijo, Elião. Bom dia para você aí. Se cuida. Tudo de Igualmente. bom. E se cuida. Tchau, tchau.